Olá, galerinha, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa e vamos continuar vendo sobre o verbo, ok? Vocês lembram que nas últimas aulas de língua portuguesa, né, antes dessa folguinha que nós tivemos, nós estávamos vendo sobre o verbo. Nas últimas aulas, nós vimos o que é um verbo, qual é a sua estrutura, certo? E hoje nós vamos continuar a falar sobre ele. Hoje, em específico, nós vamos ver sobre a sua terminação, as conjugações do verbo, o seu modo, né, os modos em que ele se flexiona e um pouquinho do modo temporal, tá? Porque na outra aula, na outra videoaula, nós vamos aprofundar sobre os tempos verbais, certo? Então vamos por partes. Parece ser muita coisa, mas com calma a gente entende tudinho, tá? Então, primeiramente, o que são os verbos, certo? Nós já vimos, certo, nas aulas passadas, que os verbos são palavras que indicam acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Ele se flexiona em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo, né? O verbo meio que dita as regras aí para a composição de uma oração, certo? Então, tá meio com dúvida do qual a conceituação do verbo, da estrutura? Diquinha, reveja a aula passada sobre os verbos, tá? Disponível no Google Classroom, sobre o conceito de verbo e a estrutura, tá? Pertinente radical, vogal temática e desinência. Vocês devem ter esse conhecimento prévio, ok? Dessa matéria para nós continuarmos nessa aula. Então, se você esquecer um pouco, o bom do Reamp é que você tem a aula gravada, certo? Pode voltar lá e ver. Se quiser me perguntar também, pode me perguntar, certo? Eu vou te explicar lá no WhatsApp, por meio de exemplos, de áudios, certo? Mas a aula, a videoaula que está gravada, ela é mais completinha, não é? Você retoma lá tudo que você estava aprendendo. Continuando. Então, vamos aos verbos, né? Do ponto de vista morfológico, os verbos em língua portuguesa se dividem entre os de primeira, de segunda e de terceira conjugação, dependendo da vogal temática, isto é, da vogal que aparece na terminação dos verbos. Lembram? Radical, vogal temática, desinência, que compõem o verbo? Então, dependendo, certo, dessa vogal temática, ele vai ditar se o verbo pertence à primeira, à segunda ou terceira conjugação, ok? Língua portuguesa, ela é dividida, os verbos é dividido nessas três conjugações. E para ser dividido, a vogal temática é o critério de divisão, tá? Então, olha só. A raiz da palavra contém o sentido do verbo. Lembram? Radical, raiz, é o significado, certo? Lembra lá do exemplo que nós vimos de estudo, né? Estuda, estudar. Estude é a radical, é o significado da palavra. Né? Ele não se perde ali. Então, contém o sentido do verbo e a vogal temática determina a sua conjugação. Acrescidos da desinência R, forma-se o infinitivo, porque ele tem vários modos, tá bom? A conjugação verbal é a flexão de um verbo, né, certo? A conjugação verbal é a flexão de um verbo em todos os seus modos, tempos, pessoas, números e vozes. Aparece estruturado numa ordem convencionada. Então, lembra que eu falei, né? Aqui acima eu falei sobre as conjugações. Então, a primeira conjugação para verbos terminados em A, certo? Então, todos os verbos terminados em A pertencem à primeira conjugação. Os verbos terminados em er, certo? Er, pertencem à segunda conjugação. Os verbos terminados em I pertencem à terceira conjugação, ok? É isso. Olha só um exemplo. Esse exemplo tem lá no livro didático. Que página, deixa eu ver aqui para vocês, página 198. Olha o exemplo. Aqui ficou separado 3 verbos distintos, cada um pertencente a uma conjugação, certo? Aqui nós temos a raiz, né, o radical, and, que do verbo andar, né, no caso, que ele está no infinitivo. Então, andar, temos and como raiz, a vogal temática, né, como o nome já fala, é uma vogal, e temática porque ela vai indicar,
em que conjugação, em que tema que ele está inserido, tá? Então, o A, desinência R, porque todos os verbos que estão no infinitivo, meninos, vocês sabem, né? Terminam em R. Dependendo da palavra, do verbo que nós falamos, vamos dizer, dialogando com um colega, com um familiar, às vezes a gente fala ele no infinitivo, mas o R não aparece lá, né? Vou correr ali para pegar o ônibus, senão eu vou perder o ônibus, né? Correr, né? Tá no infinitivo, correr. Mas, como nós falamos rápido, como nós, né, temos marcas orais, né, muito fortes, acaba que o R não aparece, mas não significa que ele não esteja no infinitivo, tá? Então, toda vez que você for escrever, não esqueça do R, tá? Ele sempre está no infinitivo, tem R. Então, andar, certo? Essa é a divisão dela. Na segunda conjugação, temos aí um exemplo de terminação, né, da segunda conjugação er, o verbo vender, certo? A raiz vende, a vogal temática é o e e a desinência é o r. Vender, na sua forma infinitiva, ok? Terceira conjugação, nós temos o final aí para a conjugação da terceira, né, conjugação, ir. Então, partir é um verbo com terminação ir. Fica dessa forma, raiz, parte, vogal temática i, desinência r, certo? No infinitivo, partir. Ok? Exemplo. Não se apavorem, se você está entendendo de boa, ótimo. Se você está meio perdido, acalme-se, nós vamos ver muito isso aqui, tá? E é claro, não entendeu? Me expõe a sua dúvida que eu vou tentar explicar de outras formas, tá? Olha só, os verbos, assim como os pronomes, são palavras que se flexionam em primeira, segunda e terceira pessoa e número, né, que é singular e plural. Todas as classes gramaticais que nós vimos, a maioria vai se flexionar dessa forma, certo? Além dessas flexões, os verbos também variam segundo o tempo, né? Então, o verbo tem essa diferenciação. Ele vai se flexionar conforme esteja indicando o tempo, seja passado, presente ou futuro. E também modo, que é o indicativo, o subjuntivo e imperativo. Você está falando subjetivo aqui. Então, indicativo, subjuntivo e imperativo, tá? O verbo tem esse acréscimo. Cada uma dessas flexões do verbo é representada por uma desinência, isto é, uma terminação específica. Então, nós já sabemos que quando se diz desinência, nós sabemos que é a terminação, certo? Então, é isso. Os verbos, assim como outras classes gramaticais, vão se flexionar em pessoa, primeira, segunda e terceira, vão se flexionar em número, que é singular e plural, e adicional, ele vai se flexionar conforme o tempo, passado, presente e futuro, que depois lá a gente vai entender todos, né? Pretérito imperfeito, pretérito perfeito e outros, enfim. E também em tempo, e também em modo, que é o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Ok? Eu falei tanto de flexão, se flexiona isso, flexiona aquilo, em outras classes gramaticais também falei, mas o que é? O que é a flexão de um verbo? A flexão é a capacidade que o verbo tem de se modificar para se ajustar às formas verbais, indicando número, pessoa, modo e tempo. Visto, meninos, que vocês podem ver, um verbo, ele não fica, né, só se ele for anômalo ou defectivo, mas a maioria dos verbos, ele não vai ficar só de um modo, né? Que dependendo se você usar a primeira pessoa, né, o eu, se você for usar o nós, se você falar no passado presente, ele vai ter que mudar para se adequar a essa diferenciação que você está fazendo de modo e de tempo, certo? De pessoa também, de número. Então, ele vai ter que mudar. Essa é a flexão do verbo, ok? Olha um exemplo. Aqui nós temos as pessoas do discurso, certo? Aqui nós temos o radical mais a vogal temática. Aqui nós temos a desinência ou desinência, né? Eu falo desinência mesmo. Desinência modo temporal e aqui nós temos a desinência número pessoal, certo? Então, olha só o exemplo. A primeira pessoa do singular, né? Referente ao eu. Temos aqui a radical e a vogal temática andar, né? Do verbo andar. Ok? Radical mais vogal temática anda.
Temos aí a desinência modo temporal, né? Que modo? Ele está no modo infinitivo. Então, andar, certo? Aqui, se você for flexionar, né, e você quer demonstrar o número e a pessoa em que está inserida, como que você faz? Você vai ter que acrescentar a desinência de número pessoal, que seria ei. Então, andarei. Quando você ouve essa palavra andarei, mesmo que, sei lá, se o sujeito estiver oculto, você já sabe que ele está se referindo à primeira pessoa do singular, o eu, né? Eu andarei de mãos dadas com você, certo? Assim como venderei, partirei, né? Eu partirei ao meio-dia, eu venderei essas maçãs, certo? Então, olha só, vocês podem ver que o verbo, ele vem todo dividido, ele vem de partículas por partículas, certo? E é como se fosse um quebra-cabeça. Ao ser montado, ele vai te indicar o modo, o tempo, ele vai te indicar o número e a pessoa, certo? Juntado ao radical já da palavra, mas a vogal temática. Aqui tem outros exemplos, tá? Que é mais difícil pra gente, né? Nós quase não falamos. O vós mesmo, ele quase não é usado, né? Nem o tu também, hoje em dia, pouco usado. Nós vemos mais em literatura, uma literatura mais antiga, mas que também faz parte dessa conjugação, tá? Eu deixo para vocês essa tabela. Seguindo aqui, eu vou dar um exemplo, peguei uma palavra para explicar melhor, tá? Olha só, como esse verbo se flexiona e como cada partícula contribui para nós sabermos a que tempo, a que pessoa está se referindo. Escolhi o verbo cantar, certo? Nós podemos ver que o cantar, né, a terminação ar, faz parte da primeira conjugação e ele está no modo infinitivo, não é? Então, olha só, aqui eu coloquei a palavra cantávamos. Cantávamos, né, está conjugado, vem do verbo cantar, aqui ele está todo conjugado. E aqui eu já dividi ele para vocês entenderem isso. Nós sabemos que cante é radical, né? A raiz da palavra, ela não vai mudar, ela vai nos dar o significado da palavra, né? Vai perseverar, vai preservar esse significado. Aqui nós encontramos essa vogal temática, certo? Essa vogal temática, ela também já está aqui para indicar para nós que também é a primeira, faz parte da primeira conjugação, né? Ela nos dá o tema, ajuda, né, juntamente com o radical, formar o tema da palavra, o significado. Aqui nós temos o vá, que é a desinência modo temporal, tá? Desinência modo temporal, que ela já está terminando, né? Desinência não está lá no final da palavra, então desinência modo temporal. Essa desinência modo temporal nos indica o pretérito imperfeito, né? Coisa que já passou e que ela fica ali o quê? Ela não fica inconcluída, né? Nós cantávamos, né? Nós cantávamos pretérito imperfeito, uma ação que aconteceu, mas ela ficou ali inacabada, né? Se ela fosse terminada, se fosse uma ação completamente acabada, seria nós cantamos ontem. Então, quando ela vem para um passado, vamos dizer, perfeito, uma ação acabada, nós indicamos que aconteceu e acabou, é um futuro, é um passado mais próximo. Quando diz nós cantávamos, dá a ideia de quê? De um passado mais distante, né? Vamos dizer lá, de antes de ontem, nós costumávamos cantar, nós cantávamos, certo? Essa é a ideia que dá. O mos aqui é a desinência número pessoal, certo? Ou seja, né, indica número e pessoa. Aqui ela vai nos indicar que está na primeira pessoa no plural, certo? Nós cantávamos, certo? Então, essa palavra, única palavrinha, viram que ela foi dividida em partículas por partículas, vamos dizer assim, e cada uma dessas está repleta de significado que, ao lermos, ao ouvirmos, ao falarmos, vai indicar para o interlocutor ou para nós mesmos, a intenção, o significado da palavra, ok? Além disso, de como ele se flexiona, nós temos os modos verbais.
vou deixar para falar dos modos verbais. Ele é bem curtinho, mas eu vou deixar para falar dele porque já tá dando 15 minutos, eu não quero aula muito extensa, tá? Vou deixar para falar dele na próxima aula, ok?